Estamos de volta no Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com a deputada Rosmary Correia, a delegada Rose, que estava me contando aqui no intervalo do trabalho, extensivo trabalho aqui em plenário, inclusive o papel da mulher. A senhora conseguiu trazer mais mulheres para esse parlamento, abriu portas de diálogo, audiências públicas, só rememorando a Delegacia da Mulher. Não começou no seu primeiro mandato aqui, é anterior a isso? É anterior, é bem anterior. A Delegacia da Mulher é um fenômeno, porque normalmente as coisas acontecem de cima para baixo. E a criação da Delegacia da Mulher, ao contrário, ela veio dos movimentos de mulheres organizados. Quando o Franco Montoro foi candidato a governador do estado de São Paulo, um grupo de mulheres do PMDB, que na ocasião o Montoro era do PMDB, se reuniu, e entre essas mulheres nós tínhamos Ruth Cardoso, Ruth Escobar, Zuleia Cobra Ribeiro, Cida Medrado, Alda Marco Antônio. Essas mulheres se reuniram, foram até o candidato Franco Montoro e disseram a ele: olha, nós vamos ajudar você, mas nós queremos, se você ganhar, uma participação da mulher no seu governo. Montoro se comprometeu, ganhou a eleição com a ajuda realmente de todas essas mulheres, de todas nós que fazíamos parte na ocasião. E logo que ele assumiu a cadeira, esse grupo foi procurá-lo no Palácio. Bom, agora, você ganhou, então você vai ter que cumprir a sua palavra conosco. O primeiro órgão institucional que foi criado na gestão do governador Franco Montoro foi em 83, foi o Conselho Estadual da Condição Feminina. Que a senhora preside. Que eu presido hoje. Hoje. Esse conselho, ele juntou todas essas mulheres e o que o conselho faz? Faz a ligação entre a sociedade civil e o governo na discussão e na proposição de políticas públicas de mulheres. Graças a este conselho, que começou tinha uma comissão que trabalhava violência, esse conselho, então, levou para o governador Franco Montoro e para o secretário de Segurança, Michel Temer, na época, a ideia da criação de uma delegacia específica, exclusiva de atendimento à mulher vítima de violência física e sexual. Sim. Então, aí foi levada essa ideia, da ideia à criação levou apenas um mês. Eu fui escolhida para ser a delegada que implantaria esse trabalho aqui nessa primeira delegacia. Fui a primeira do mundo. E tudo era muito novo, né, em termos de atendimento customizado. Tudo. No mundo inteiro não tinha nada semelhante a isso. E no dia 6 de agosto de 1985, essa delegacia foi inaugurada. O governador Franco Montoro, na época, ganhou um prêmio na Unesco pela criação da primeira delegacia de defesa da mulher. A senhora fala com tanto carinho do Montoro, um visionário. Falo. O Montoro realmente, a gente tem, principalmente funcionário público, eu sou funcionária pública. Os funcionários públicos têm um carinho muito grande por ele. Um governador que pensava, assim, na construção de pontes, de viadutos e tudo mais, mas ele pensava muito mais no ser humano. Que ligavam cidades, distritos. Ele pensava no ser humano. Ele foi um governador maravilhoso para o funcionalismo. Ele tinha ele era uma pessoa muito humana no trato com as pessoas. Então, para nós, experimentado na política, ele foi parlamentar, foi presidente desta Casa de Leis, foi ministro do Trabalho. O que aconteceu? Ele juntou todas essas experiências que ele tinha para fazer um excelente governo no estado de São Paulo. E fez um excelente. Ele deixou a marca dele e você pode conversar hoje com qualquer pessoa. Ninguém tem nada a falar do Franco Montoro. Aliás, só tem elogios para ele. Sim. E o Montoro recebeu esse prêmio na Unesco. Você viu de figura de inspiração para a senhora ingressar na política também? Ou seja, esse jeito, esse olhar humano? Eu não costumo ser mentirosa. Então, eu sou muito honesta naquilo que falo. Tenho um carinho, uma profunda admiração por ele. Mas mesmo assim, meu estímulo para ser política, meu estímulo para vir para essa Casa de Leis, ele veio muito mais da necessidade que eu sentia de leis mais justas para com as mulheres. Vamos dizer assim, de que nós tivéssemos uma legislação que pudesse atender às necessidades das mulheres em todas as áreas, no trabalho, na saúde, na educação, porque não se tinha política pública de mulher. A Delegacia da Mulher foi a primeira política pública de mulher e para a gente conseguir desenvolver mais, tem muita dificuldade, muita coisa dependia de legislação. Então, tinha que ter alguém aqui que tivesse essa visão, né? Ou pelo menos é o que eu imaginava,
tinha que ter essa visão do que era fazer política pública de mulheres na Assembleia para poder trabalhar isso aqui. Sozinha eu não ia conseguir nada, mas se com o meu entusiasmo, com o meu amor pela causa, eu conseguisse estimular os meus companheiros deputados a estarem comigo nessa luta, como graças a Deus eu consegui, então a gente iria ter sucesso. E foi possível conquistar, por exemplo, o apreço das outras deputadas, que a gente sabe sempre tem uma limitação, que é o partido. O partido é a cerca, é a barreira. E como foi esse congraçamento de deputadas até para atrair o protagonismo da mulher aqui dentro dessa Casa de Leis? Olha, nós não tivemos dificuldade. Do PT ao PMDB, passando pelo PTB, passando por todos os partidos que tinham mulheres, as mulheres éramos tão poucas que se nós pelo menos não nos uníssemos e não fôssemos amigas umas das outras, ou pelo menos lutássemos pela mesma causa, nós não sobreviveríamos aqui dentro dessa instituição. Então, nós não tivemos, nas minhas 4 legislaturas, eu nunca tive nenhum problema com as companheiras deputadas, independente do partido delas. Claro, nos projetos, nas discussões, cada uma tinha a sua ideologia, tinha que defender aquilo que o seu partido queria, mas naquilo que dizia respeito à política de mulheres, a gente era muito unida, nunca tivemos grandes problemas, graças a Deus, praticamente nenhum problema com isso. E como foi atrair a mulher para o parlamento? Isso é importante falar. Aliás, a deputada fez as sessões solenes, as mais concorridas aqui, eu me lembro, polícia, a Marinha, Exército Aeronáutico, a galeria lotada, sempre lotada. Eu queria que a senhora falasse um pouco também desse jeito de atrair a mulher para cá, para a política, para ir beber na fonte, para dialogar com o parlamento. A gente tem muita dificuldade. Nós procuramos durante a minha época, eu procurei durante a minha época aqui, veja só, em princípios, até antes até de responder a sua pergunta, eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública. Não é comum. Não é comum. Né? Uma mulher que está começando vai presidir a Comissão de Segurança Pública. Eu presidi. Hoje temos um delegado, o delegado Olinho. 2 vezes corregedora da casa. Né? Presidi as duas CPIs do sistema penitenciário, visitando e trazendo para cá, visitando cadeias e tudo quanto foi lugar. Fui presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então, na realidade, eu mudei um pouquinho aqui o que é que se convencionava que a mulher deputada devia atuar. Sim. Atuar na assistência social, atuar não sei o quê, nunca numa comissão de segurança pública, nunca numa CPI do sistema prisional. Isso é uma mudança de cultura. Mudança de cultura. A gente começou a fazer isso aqui. E eu devo dizer que sempre tive muito respeito dos meus pares aqui na casa. Isso foi muito, sempre os respeitei e sempre tive deles muito respeito. Então, eu procurei, durante todo esse tempo, trazer aqui os movimentos de mulheres, trazer aqui, não diria partidos políticos, mas mesmo os movimentos, no sentido da gente fazer sessão solene de Dia Internacional da Mulher, de Dia de Não Violência contra a Mulher, fora o contato que a gente fez com Marinha, Exército Aeronáutica, fazendo com que eles trouxessem nas sessões solenes as suas cadetes, né? A primeira mulher que foi pilotar um avião na aeronáutica, ela veio numa sessão solene trazida pelo brigadeiro que comandava naquela época a aeronáutica aqui em São Paulo. Então, ao mesmo tempo que você abrir espaço para esses órgãos tal, que realmente merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, você fazia com que eles, por eu ser mulher e estar presidindo uma sessão solene dessa, eles tinham que encontrar entre as pessoas deles, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mulheres que estivessem lá, né? E que tivessem cargos, que tivessem se aparecendo, vamos dizer assim, em promoções e alguma coisa, para trazer para a sessão solene conosco, que era deles, mas eu, por ser mulher, eles traziam também as mulheres nessas sessões solenes. Então, certeza, de uma maneira ou de outra... Muito carinho, muito acolhimento, muita música, arte, apresentação. A senhora cuidava dos detalhes, né? Não, ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz. Eu sempre... E tudo aquilo que eu
eu fiz, eu sempre gostei do que fiz, sempre tive muito apoio na casa e a gente gostava muito de... por exemplo, se eu estou recebendo, eu sou anfitriã aqui do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eu estou recebendo aqui os movimentos de mulheres em Dia Internacional da Mulher, eu estou recebendo aqui pessoas que vêm vamos dizer, uma outra sessão solene que a gente fez muito boa, com referência ao 25 de dezembro, Dia da Não Violência contra a Mulher. Eu sou anfitriã, então eu tenho que oferecer para eles o que tiver de melhor na nossa casa, para eles saberem que não é nossa casa, é a casa deles aqui também. É essa a filosofia que tem que haver nessa Assembleia. Aqui é a casa do povo, de um povo que respeite essa casa. Porque, infelizmente, naquela época nós tínhamos isso, mas a gente tem visto algumas coisas no dia a dia aí que deixa a gente muito triste, né? Da maneira... vamos dizer assim, né? Sim, para dizer, para usar a palavra, a mídia, né? Às vezes colabora, e a gente vai falar até mais sobre violência contra a mulher, mas eu queria lembrar, quando a senhora chegou aqui em 91, a nossa Constituinte paulista, 1989, ou seja, havia muita demanda da sociedade com relação ao parlamento, inclusive acompanhando a Constituição Cidadã, né, de 1988. O Estado tem que ser o provedor, o Estado é obrigado e é um direito do cidadão. Veio muita gente cobrar direitos aqui da senhora, do seu mandato, e nessa época, deputada. Por incrível que pareça, eu acho que nunca ninguém me cobrou muito. O fato de ser delegada de polícia, de certa forma, faz com que as pessoas te vejam de uma maneira diferente, né? Veja que deputada, fui durante 4 legislaturas, mas hoje, em qualquer lugar que eu vou, mesmo na época de deputada, eu sempre fui chamada de Delegada Rose. Delegada Rose. Delegada. É o nome que as pessoas aprenderam a me conhecer. Então, ficava muito difícil me questionar. Mas houve, sim, muitos questionamentos na época. E tem mais, eu era uma das que questionavam. Na época da Constituição, aqui da nossa Constituição paulista, eu, delegada de polícia, fazia um lobby aqui dos delegados de polícia que queriam a isonomia com os juízes e promotores e tal, né? Daquela época, olha, você vê quanto tempo, das carreiras jurídicas. E, naquela ocasião, o Tonico Ramos era presidente dessa casa. E nós vivíamos aqui num grupo de delegados, batendo na porta dos deputados, pedindo apoio, porque o projeto ia para votar, e aí nós tínhamos o Ministério Público que não queria que nós tivéssemos essa prerrogativa, então o promotor ia de um lado, o delegado ia do outro, e eu participava. Quantas e quantas vezes, tardes, noites, eu fiquei sentada nessas escadas que ligam um andar ao outro aqui, muitas vezes sem conseguir entrar no plenário, porque já proibiu a gente de entrar no plenário, da galeria, né? Não no plenário, na galeria. E nós ficávamos sentados e as galerias na escada, todas ocupadas. Tinha senha. Você tinha que chegar mais cedo para receber na presidência a senha para você ir para a galeria. Tal o número de pessoas que estavam aqui fazendo os mais diversos lobbies no seu interesse. E a gente vinha para cá e nós tivemos, então, o fatídico dia em que foi votado esse artigo, né, que daria a isonomia dos deputados, dos delegados às carreiras jurídicas. E eu, delegada de polícia, consegui entrar na galeria, sentada ali, e vamos olhar, um por um, dos deputados que votavam. Como é que eles votavam? E que jeito eles votavam? Eu me recordo que o deputado Ari Cara José, ele era deputado estadual e tinha recebido, inclusive, da Associação dos Delegados, o título de delegado honorário. Sim. E na hora que ele foi votar, ele votou contra a gente. Ele votou contra o que nós queríamos. Bom, não preciso dizer que a Associação dos Delegados cassou o título de delegado honorário dele. E eu queria matar, eu queria bater no presidente. E na sequência, quando a senhora teve mandato, a senhora não encontrou aqui? Não encontrei, ele não tinha ganho. E eu queria bater no Tonico Ramos, eu queria brigar com o nosso presidente, né? O meu grande amigo Tonico Ramos hoje, que depois que você vem para cá, você começa a entender como é que as coisas funcionam. Mas eu, delegada naquela época, com o meu grupo, o presidente não demorava para dar a resposta do que queria, e nós todos, bom, perdemos, e aí me elegi, e na minha primeira reunião, com todos os deputados da bancada do PMDB que tinham sido eleitos, quem é que estava? Tonico Ramos.
Lembra de mim? Olha, é muito engraçado, eu quero deixar muito claro, meu grande amigo, aprendi muita coisa com ele no tempo que fiquei aqui com ele, tenho o maior carinho, o maior apreço, mas para que o telespectador possa imaginar como é que era, você de um lado, antes de ser deputado, e quando você vem para o parlamento, você começa a perceber que por mais que você queira fazer alguma coisa, muitas vezes você não consegue. Sim. Então, uma coisa que no legislativo me deixa assim um pouco triste, me deixou um pouco triste, é que às vezes você queria fazer mais, mas juridicamente, institucionalmente, legalmente você não podia fazer. Então você ficava um pouco frustrado, né? Isso me deixou muito frustrada com o plenário, com as discussões, às vezes, que se discutia, depois na hora que tinha que acontecer, acontecia do jeito que você não queria que acontecesse. Você perdia. Sim. Faz parte, né? Legislativo é isso. Mas aí eu aprendi, na realidade, mas a primeira vez que eu encontrei o presidente Tonico Ramos, depois do fato de ter perdido na isonomia e tê-lo encontrado na primeira reunião dos deputados eleitos pelo PMDB, eu olhava para ele e dizia, falo ou não falo? Falo ou não falo? Bom, mas depois, com o tempo, a gente começou a entender como até é as que limitações, até as limitações da fazenda pública. Exatamente, exatamente. Porque o momento pode se espraiar para todo o restante da categoria. Uhum. Mas no próximo bloco vamos falar mais das satisfações também da política e não só as frustrações da delegada Rose. Voltamos em instantes.